Tenho aqui o Sr. Agostinho Jack, de Moçambique. Hello, Austin. Olá, Agostinho. Obrigado, obrigado. Great to have you here. Ótimo ter você aqui. Obrigado. Tell us, Então nos diga how did como it tudo all começou. begin? How did you get your Como você great conseguiu sua deliverance? grande libertação? Os sofrimentos eram apenas a maneira de me levar à sinagoga. Conheci a sinagoga por causa dos sofrimentos pelos quais eu passava. Eu andei por toda parte em busca de libertação. Israel 3 vezes. Eu fui a lugares. Eles oravam por mim, mas sem sucesso. Mas logo que descobri a Emanuel TV foi o fim. Eu assisti a vários canais, mas vim para a Emanuel TV. Quando vi que este é um lugar onde as pessoas são libertas, não fiz mais nada para além de começar a tentar chegar ao local. Uma vez que chegado aqui, foi o ponto final, onde as coisas começaram a mudar. Porque, se bem me lembro, em lugares, eles só me prometiam, mas as promessas vêm de Deus. Eu fiz muito, paguei muito, por algo que deveria receber pela graça. Mas assim que coloquei meus pés no lugar da liberdade, as coisas começaram a mudar. Recebi minha libertação, minha vida não foi mais a mesma. Porque antes eu apenas existia. Eu existia, não havia vida em mim. Perdi a esperança de viver, não sabia para onde ir e o que fazer. Mas desde que cheguei a este lugar, a Emanuel TV, ou a sinagoga, conhecendo o homem de Deus, realmente homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, apenas uma vez aconteceu. Eu estava pensando que manifestar espíritos malignos era uma maneira de ser liberto. Mas eu não sabia que estava expondo o que eu tinha no meu corpo, o que ninguém poderia libertar. Porque aqueles que tentavam me libertar é que precisavam de libertação. E porque nenhum cego pode libertar ou guiar outro cego. Mas vindo a este lugar, eu realmente encontrei um homem de Deus. Ele me libertou, e em vez de me cobrar, ele me deu de volta o que havia pago. Ele simplesmente me abençoou financeiramente, com minhas próprias finanças. Em outros lugares eu pagava, mas não recebia nada. E aqui vim, e recebi tudo gratuitamente. E fora disso, ele me abençoou também. Uau! Você disse que simplesmente existia. O que exatamente você quer dizer com simplesmente existir? Às vezes você pode ir para a escola para aprender, para se tornar grande depois de terminar seus estudos. Mas eu não fui para a escola para me tornar o que eu era. Eu nem sabia. Eu vim a saber quando o profeta T.B. Joshua me libertou e disse que eu era o rei do feitiço. Então eu fui para vários lugares. Eu venho de uma família idólatra. Mas minha mãe era curandeira. E todos os meus ancestrais, eles eram curandeiros. Mas eu mesmo, eu não sabia o que tinha. Ninguém podia me dizer. Só chegando a este lugar, foi quando soube o quão perigoso aquilo era. Porque o profeta T.B. Joshua disse muito perigoso. Eu era o rei do feitiço. Então, a propósito, nada do que eu fazia poderia prosperar. A qualquer momento, às vezes andando em Moçambique ou indo a lugares, teias de aranha apareciam no meu rosto para certificar a presença do diabo. Qualquer coisa que fizesse dava errado. Meu corpo ficava muito quente. Eu chorava. Às vezes, lágrimas de piripiri saíam dos meus olhos. Agora, eu não sabia o que fazer. Ir à igreja todos os dias, apenas manifestava. Eles me prometiam amanhã, talvez, amanhã, e eu paguei muito. Fui a todas as igrejas. Não há lugar que eu não fui em busca da minha libertação. Se eles me dissessem para fazer isso, eu obedecia, mas nunca soube que era um homem me dizendo, não Deus, porque Deus não é homem. Até que descobri, encontrei um homem de Deus na sinagoga. Foi aí que minha vida começou a mudar. Busquei cura, libertação, em lugares, mas ninguém poderia me ajudar.
Desde que cheguei aqui, descobri que aquele homem de Deus não lida com a carne, mas ele lida com o Espírito. E uma vez que você é liberto no Espírito, se o Filho do Homem o liberta, você é verdadeiramente livre. Após a libertação, não importa onde ficaremos, mas o que você fará após a libertação. Porque depois da libertação é quando você recebe mais ataques do que antes. Porque o diabo está perdendo. E você sabe o que a Bíblia diz, no Mateus 12, 43. Se o espírito maligno sai de alguém, ele vai para lugares secos. Se ele não encontrar água, ele diz, eu voltarei para minha casa. O diabo nunca morre. Nunca morre. Expulsar o diabo. Isso não significa que você está cheio do poder de proteção. Mas vivendo no Espírito, você vence. É por isso que, após a libertação, eu não sabia para onde ir. Eu tinha que estar ligado à sinagoga, porque eu sei que o homem que começou é o homem que vai me ajudar. Porque a queda de um homem é quando ele se esquece de onde está vindo. Desde então, comecei a seguir o profeta T.B. Joshua, os ensinamentos do profeta, e eu sabia que esse é o único caminho. Eu não preciso suprimir a minha carne, mas preciso viver no Espírito. Porque o conhecimento também, o conhecimento não é apenas o fim, mas a obediência. Comecei a ver a maneira como ele vive. Comecei a copiar como ele abençoa as pessoas. Antes de prosseguirmos nesse caminho, aprecio que você já tenha chegado ao fato de que é uma questão espiritual. Então você tinha todas essas coisas acontecendo ao seu redor. Qual foi o incidente em sua vida que o fez perceber que todas as coisas estranhas que acontecem são realmente espirituais? Em que ponto você sentiu que isso não é normal e há um elemento espiritual nos eventos que estão ocorrendo na minha vida? E você buscou libertação. Enquanto eu era jovem, não sabia o que estava acontecendo com minha vida. Eu tentei o meu melhor. Eu fui para a escola, nada acontecia. Mesmo apenas procurando a vida, tive que sair de Moçambique para a Alemanha. Estive lá por 8 anos, mas para ser sincero, não há nada para mostrar. Não sei o que fiz lá na Alemanha, porque tinha sido marcado para ser curandeiro. Fui marcado para curandeiro. Você estava ciente quando isso aconteceu? Ou foi algo que foi feito com você quando você era jovem? Eu não sabia, mas os sofrimentos foram os que me fizeram buscar um nível superior para me ajudar. E sem ninguém para me mostrar o caminho, foi muito difícil. Para dizer a verdade, comecei a viver quando vim para a sinagoga. Eu não tinha nada para mostrar. Minha vida estava de cabeça para baixo. E indo para rituais, eles costumavam me dizer que eu deveria me tornar um curandeiro. Caso contrário, nada poderia vir à luz. Mas essa não era a principal maneira de superar. Foi por isso que deixei esses caminhos e comecei a ir à igreja, aos lugares, em busca de libertação. É por isso que estive lá por 9 anos, manifestando todos os dias. Eles me conheciam. Uma vez entrando na igreja, eu tinha que manifestar, mas ninguém podia fazer nada. E também demônios manifestavam jiboias, cobras, todo tipo de coisa. Porque ninguém, quando começasse a manifestar na igreja, ninguém poderia me segurar. Era muito violento. Ninguém. Eu destruía tudo. Até que eu descobri que não há como ser liberto. Então, apenas depois de conhecer o profeta T.B. Joshua, é quando comecei a viver. Por isso eu disse isso. Apenas existia. A partir dos 43 anos, é quando comecei a ver que agora estou vivo. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de saber a diferença nesses momentos. São cerca de 9 anos que você ia para a libertação todos os domingos em várias igrejas. Você viajou para vários países e assim por diante. E você disse que manifestava, mas terminava apenas na manifestação. Então, estou curiosa em saber, quando você teve seu primeiro encontro com o profeta T.B. Joshua, como você soube que isso não era apenas mais uma libertação? Qual foi a diferença nessa experiência que fez você saber que não, isso não é o mesmo que eu tenho feito todo esse tempo. Este é o verdadeiro negócio. Para dizer a verdade, o homem pode duvidar.
Mesmo depois da minha libertação, o diabo me fez duvidar enquanto eu ainda estava aqui na sinagoga. Após a libertação, precisei ficar mais um fim de semana para dar testemunho. E o diabo começou a me atacar na carne. E eu não tinha palavra porque eu era zero no espírito. Eu não tinha palavra de Deus para manter ou saber que a libertação não é uma questão de carne. Porque não tenham medo dos que podem matar a carne, mas não tocar o espírito. Eu pensei que precisava morar aqui, que não é em Jerusalém ou na Judéia. Precisa estar no espírito. Eu não estava no espírito. Eu chorei. E depois disso, eu tive que ir para casa depois do testemunho. Mas eu estava pensando que eu tinha que voltar para repetir a libertação porque o diabo começou a me atacar. Quais foram esses ataques? Tipo, sentia tocando meu corpo para me fazer duvidar que a libertação ainda não está terminada. Mas se o Filho do Homem te libertar, você está livre de fato. E enquanto eu estava indo, no aeroporto, conheci um oficial de imigração. Ele me perguntou, de onde você vem? Eu estava na sinagoga. Fazendo o quê? Vendo o profeta. Ele me perguntou muitas coisas. Libertação. Ele disse, você está livre? E ele disse, como você sabe? Isso me causa mais problemas. E eu, na carne, estava duvidando, porque o diabo ainda estava me atacando. Eu pensei que uma vez que eles tocassem em você, você estaria livre de ataques. Uma coisa que eu tinha que fazer era ir mais do que eu podia e começar a viver no Espírito. Porque depois da libertação, a questão é, para onde você vai? Como você vai viver? Porque o diabo nunca morre. Manter não é tudo sobre ser livre no espírito e voltar para casa e viver a velha vida. Então, há quanto tempo essa libertação? Foi 16 anos. Eu ainda quero saber, acho que o oficial de imigração fez uma ótima pergunta quando você finalmente aceitou que você era livre, como você sabia que era livre. Eu sabia que eu sou livre. Eu não tinha ninguém para me guiar. Apenas o profeta T.B. Joshua. Eu comecei a ler a Bíblia, para fazer a Bíblia ser padrão na minha vida. Tornar-se mais espírito do que carne. Essa é a única maneira de me salvar. Porque muitas pessoas foram libertas, mas não sabem que estão libertas. Elas também precisam de bom caráter onde quer que você vá. Porque depois da libertação, não é o fim. O diabo voltou sugerindo fazer outras coisas. Mas agora precisamos que a palavra de Deus esteja mais no coração. Então, infalivelmente, após sua libertação, você precisava continuar sendo libertado. Agora, há 16 anos você foi libertado e até agora, você ainda está liberto. Você ainda está vivendo no Espírito. Infalivelmente significa que você tem um papel em sua libertação. Deus fez o seu papel, libertando você. Agora cabe a você permanecer em Espírito e manter sua libertação. Então, como você manteve sua libertação? Qualquer um pode receber. É o que o profeta costumava dizer. É melhor não receber do que receber e depois perdê-lo. Isso é verdade. Depois de receber, foi quando vi que agora preciso de Deus mais do que antes. Eu sabia que agora é o momento em que preciso ver os frutos da libertação. Porque você pode ser libertado, mas não se tornar amigo de Deus. Eu preciso me tornar amigo de Deus. Então eu comecei a ver o que o profeta T.B. Joshua está fazendo, amando as pessoas e me mostrando amor. Dar nos faz reformular o destino. Eu não tinha palavra, mas o temor a Deus foi o começo da sabedoria. Depois de minha libertação, o profeta me perguntou o que eu estava fazendo para viver. Eu tinha uma caminhonete, minha própria caminhonete. Eu dirigia. Ele disse, está bem, vá para casa. Quando cheguei lá, recebi um emprego para dirigir caminhões do KFC, como despachante e transportar coisas da África do Sul para Moçambique.
Uma vez abençoado, de uma coisa me lembrei: sou abençoado para abençoar os outros. Então comecei a abençoar as pessoas, apoiar as pessoas, ajudar as pessoas. Enviei minha esposa e outras pessoas para a escola bíblica. Logo eu construí uma igreja para os pastores virem e pregarem. Porque eu não podia ir. Vou apoiá-los com material e eles vão pregar a palavra de Deus. Continuei fazendo as obras de caridade e de repente me vi pregando e abençoando as pessoas para manter minha libertação. Porque não havia lugar para onde eu podia ir. Se não for a igreja em Moçambique, venho à sinagoga. Porque sei que tudo começou aqui. Manter não é fácil. Receber, qualquer um pode receber. Mas o nosso estilo de vida, porque o cristianismo é apenas ser amigo de Deus. A amizade deve construir um bom caráter e muitas pessoas estão sendo libertas. Ninguém chega à arena da liberdade e volta do mesmo jeito. Mas se não mudarmos nossa maneira de viver após a libertação, o que fazemos após a libertação? Há lugares que temos que parar de ir, há palavras que temos que parar de falar, precisamos mudar nosso caráter. Porque o diabo nunca morre. Ele diz: voltarei para minha antiga casa.